refletir contigo rapidinho, que está escrito em Salmos, no Salmo número 56, no versículo 3. A palavra diz: aquele a qualquer tempo em que eu estiver com medo, confiarei em ti. A qualquer momento, a qualquer tempo que eu estiver com medo, confiarei em ti. Na palavra de Deus está sempre escrito, e a gente sempre vê homens, mulheres de Deus, que por muitas vezes são perseguidos, seus inimigos vêm contra a sua pessoa. Muitos inimigos se levantam contra aqueles aos quais Deus chama. E isso muitas vezes vem ocasionar naqueles os quais são perseguidos, naqueles os quais são afligidos, são tentados, são caluniados, aqueles que têm inimigos a todo tempo tramando contra a vida, e com cada um de nós não é diferente, que a própria Bíblia diz que nós temos um inimigo, o inimigo das nossas almas, que ele está como um leão todo o tempo rodeando em nosso derredor, procurando alguém que ele possa tragar. E isso vem de diversas maneiras na nossa vida. Às vezes é medo de uma doença, medo de uma situação. O texto qual li fala sobre o medo dos inimigos, das adversidades, dos problemas, dos adversários. O medo, ele é um sentimento natural do ser humano. Ele é um sentimento a qual todos nós temos sem distinção. O medo é uma autodefesa do nosso ser. Ele é uma defesa, ele é um estado de alerta para uma situação de perigo. O medo, ele é muitas vezes ele é benéfico. Por quê? Porque é um estado de alerta. É um aviso sobre uma situação ruim que pode vir a acontecer. É uma situação na qual muitas vezes nós passamos, porque somos seres humanos, somos falhos, somos frágeis e pecadores. E nós não estamos isentos de termos esse sentimento, mesmo sabendo que Deus está conosco. Mas nós somos fracos, lembra? Nós somos pecadores. E muitas vezes nós mesmos é que nos colocamos em situações difíceis, em situações ruins. E aí, nós não estamos isentos de termos esse sentimento chamado medo. Como eu já falei, o medo, ele não é algo extraordinário. Não, ele é comum. Todo ser humano, em algum tipo de situação, em algum tipo de ocasião, ele tem medo, ele é tentado a ter esse medo. O próprio Davi, o próprio salmista, que ele diz: a qualquer tempo em que eu estiver com medo, nós estamos falando aqui de alguém que era guerreiro, de alguém que era valente, de alguém que tinha Deus na vida. O salmista escreve desta maneira:
a qualquer momento em que eu estiver medo. Mas isso é interessante porque a primeira coisa que eu reflito é que ele disse a qualquer tempo. Ou seja, são ocasiões esporádicas que vão e vêm. A primeira coisa que nós temos que entender é que se esse medo é constante ou se ele vem e vai. O que o crente ele não pode é viver em função do medo. É viver em função desse temor, desse terrível sentimento, que muitas vezes é gerado por outro, a ansiedade. A Bíblia diz, Jesus Cristo diz que nós não devemos andar ansiosos. E a ansiedade é um tipo de medo. Medo de quê? Medo daquilo que pode ou não estar por vir. Que pode ou não acontecer. E muitas vezes até os crentes são acometidos por esse tipo de situação. Situação na qual ele não sabe se vai acontecer, mesmo assim aquele medo que aquilo aconteça gera nele uma situação de pânico, de perigo. Mas o que a palavra está dizendo para mim e para você nessa manhã é, primeiro, isso não deve tomar conta da nossa vida. Do mesmo jeito que a Bíblia diz, que o salmista diz que em qualquer tempo, ou seja, pode vir alguma ocasião na nossa vida que possamos ter esse medo. Em inúmeros outros versículos a Bíblia vai dizer, não temas. O salmista está dizendo, o homem está dizendo, a qualquer momento eu posso ter medo. Mas Deus está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, não temas. Porque eu sou contigo, aonde quer que andares. Não temas, está escrito na Bíblia em inúmeros textos. Mas, irmão Eberton, como é que eu faço para não me deixar levar por conta do medo? Aqui está a receita nessa manhã para você não se deixar levar. Confiarei em ti. A nossa confiança em Deus é que vai gerar a solução, o escape. A nossa confiança em Deus é que vai mudar esse quadro. Deus está falando com você nessa manhã para que você rebata isso, comece a confiar em Deus. A palavra está tocando nessa manhã no seu coração para que você não venha se conformar com essa situação, mas pelo contrário, lembrar de que Cristo Jesus deu a vida por você e uma vida que agora você não a mais tem na carne, mas no Espírito. E o Espírito de Deus é que nos comanda, é que nos consola, é que nos conforta, ele nos levanta. E aonde há a presença do Espírito, há alegria, há confiança no próprio Deus. O Espírito de Deus falando ao nosso coração nessa manhã, ele nos manda, confia nele, confia. A palavra diz, confiarei em ti. No versículo 4 ele diz, em Deus louvarei a sua palavra. Olha que coisa interessante para eu e você lembrarmos nesta manhã. Que em Deus nós adoramos, em Deus nós louvamos a palavra dele. E o que é isso, irmão? Em Deus louvo a palavra dele? Sim. Eu já louvo, eu já adoro, porque eu creio na sua palavra, na sua promessa, porque eu creio naquilo que está por vir, que pode ser uma situação difícil, mas eu creio que Deus vai me dar o escape, que Deus vai me encorajar, que Deus vai me dar força para eu conseguir superar. Nós vamos superar toda a adversidade a partir do momento em que colocarmos ela aos pés do Senhor Jesus,
Louvado seja o nome dele. Quando confiarmos plenamente em Deus, a ponto de quando soubermos que nós não podemos, ao mesmo tempo confiamos que Ele pode todas as coisas. É por isso que o homem de Deus disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nessa manhã você possa entender que você vai sair dessa quando você começar a confiar em Deus. Confia nele. Confia nele plenamente. Mas não confia só de boca, não. Confia com toda a tua alma. Louve a ele pela promessa que ele fez, que ainda não se cumpriu, mas porque Deus vela por cumprir a sua palavra, nós já estamos louvando. É tempo de nós confiarmos nele. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Há uma guerra aí fora, uma guerra política, um lado A, lado B, mas eu convido a você hoje, pela manhã, a entender que nós temos um lado C, que é o lado de Cristo Jesus. É aonde nós vamos caminhar, sabendo que há um caminho pela frente, que independente de qualquer coisa, Cristo, Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador, e é nele quem confiamos plenamente. Confia em Deus essa manhã, coloca nele o seu medo, coloca nele toda a sua ansiedade. Faz assim que eu tenho certeza que você vai ter um dia mais leve. Um dia alegre na presença de Deus. Eu convido você nessa manhã a colocar todo aquele fardo pesado, aquele medo que você está tendo e colocar em Jesus. Porque Ele já tomou sobre si todas as nossas dores. Que Ele já tomou, Ele já carregou sobre si toda a nossa enfermidade, aquilo que era ruim, o pecado que nos distanciava do próprio Deus, Jesus tomou sobre Ele. Então nós só temos que confiar e agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, sabendo que Ele não nos abandona e não nos desampara. Sabendo que Jesus, Ele vai estar conosco. Então adore nessa manhã. Comece o dia adorando o Senhor Jesus, confiando nele, na sua palavra. Aleluia. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus eu pus a minha confiança. Esse é o segredo do vencedor. Quer vencer? Confia em Deus. Esse é o segredo daquele que vence na vida, aquele que vence o mundo. Esse é o segredo, confiar em Deus. Tenha um dia leve, um dia maravilhoso na presença de Deus. Tenha um dia ricamente abençoado em Jesus. E eu sei que você vai sim vencer, porque Cristo já venceu por nós. Amém?